Bom dia, comigo Fábio Borges, farmacêutico, e a gente vai começar nossa entrevista, tudo bem? Tudo, vamos lá. Fábio, o que motivou você a escolher a profissão de farmácia? Por que você optou por essa área? Você está na área hospitalar. Quando eu era mais jovem, eu pensava em mudar de vida. Minha vida não era tão boa, mas eu pensava em mudar e conheci a profissão através de um amigo e exerço a profissão. Acho que formei. Tá. Quais foram os principais passos para você ingressar nesse campo de atuação? Eu buscava, na verdade, quando eu buscava um local para trabalhar. E eu trabalhei tanto no privado quanto no público. E aí as portas foram se abrindo, levando nessa direção. E acabei chegando aqui onde eu estou. Eu dei uma olhada no seu currículo e vi que você tem mais de 20 anos na área hospitalar. Desde quando você começou na área de serviço público mesmo? O serviço público eu comecei em 1º de junho de 2010. Quando fui nomeado, entrei em exercício no mesmo ano. Eu entrei em exercício, fui nomeado. 15 anos. Eu formei em 2004, entrei em 2010. Mas eu sempre trabalhei nessa área assistencial hospitalar. Não se foi em laboratório, em alguma outra área, mas sempre. Também atuei em outros, na área privada, na farmácia, mas não gostei. Não gostou. É. Sobre a atuação profissional, como que é a sua rotina no dia a dia de trabalho? Então, a rotina de trabalho, a gente tem que chegar, encontrar como está o ambiente, se ele está adequado, né? Está limpo, se tudo está no lugar, se a equipe apareceu, que às vezes a equipe não aparece, algum outro. E a primeira coisa é isso, né? No caso, como analista, você é responsável pela equipe técnica? A gente fala assim na nossa atribuição, que é coordenar e supervisionar. A gente tem que saber do serviço do auxiliar, do serviço do técnico, o seu, e saber do de cima da gente. Por exemplo, que a gente trabalha com os auxiliares. A gente vê o que os auxiliares fazem. O serviço deles é limpeza, qual é? O serviço do técnico, processamento e execução daquilo no laboratório clínico, mas clínica aqui na transfusão, da execução da transfusão em si. E dos especialistas, né, dos analistas, a gente, além de ver se eles estão fazendo o serviço deles direito, a gente faz a liberação dos laudos, a vistoria se eles estão executando os POPs, né, corretamente, e a liberação dos laudos, casar o pré-analítico com o analítico e o pós-analítico. Entendi. E que conhecimento técnico e habilidade interpessoais são mais importantes para o desempenho das atividades? O conhecimento técnico, você tem que ter formação, lógico, né? Você tem que ter formação. Hoje em dia o farmacêutico está falando generalista, né? Ele sabe de tudo, um pouco, mas ele não sabe uma coisa muito, né? Na minha visão, tá assim, né? Então, assim, eu acho que hoje, como o profissional que está formando hoje, para atuar dentro do laboratório de análise clínica, ou na transfusão, ou na hospitalar, ele necessita uma formação, né, de pós-graduação, ou uma certa quantidade de estágio na área, para ele poder entender o serviço. Porque na universidade, né, a gente vê um pouco de cada coisa mesmo, a gente vai ver. Só que você não aprofunda. E já no mercado de trabalho, você tem que chegar trabalhando, né, sabendo, aprofundado. Então, durante a graduação, buscar um estágio, um conhecimento maior, estar sempre lendo, se atualizando, fazendo uma pós, vai te facilitar para ingressar em uma carreira boa, voluntariado. Sobre os desafios e oportunidades, quais são os maiores desafios enfrentados no seu dia a dia? O RH. O RH é o mais difícil. O desafio maior é você controlar o RH, as pessoas que trabalham com você, né, e poder lidar também com a dor do próximo. O próximo, ele chega aqui já querendo uma solução, né? E a gente sabe que não é assim. O próximo você fala paciente? O próximo, a pessoa, o paciente. Você tem que, no lugar dele, ele chega aqui querendo uma solução do caso dele, né? E nem sempre a gente quer essa solução. E nem sempre a notícia do que ele tem vai vir para propor por nós. Então você tem que ser mais humanizado nesse ponto. Quais oportunidades de crescimento e especialização existem nessa área? Eu acho que o crescimento, o céu é o limite, sabe? Assim, você pode trabalhar em qualquer lugar no Brasil, você tem informação. Você pode trabalhar nos países parceiros, né? Canadá, Estados Unidos, você pode trabalhar em Portugal. Então, assim, o seu limite, você quer ganhar em real, dólar, euro, você consegue trabalhar onde você quiser. Só que em alguns países você tem que fazer o aperfeiçoamento, né, a validação do seu diploma, e alguns não, alguns já você consegue executar sem ter que validar o diploma. Então, o crescimento dentro de uma empresa, por exemplo, você começa, não depende da idade, se você é jovem, você está fazendo faculdade com mais idade, você vai começar como júnior. Depois, com o tempo, você vai passar para pleno, depois você vai passar para sênior. Então, assim, o que vai fazer você chegar lá em cima é quanto mais cedo você começar e melhor seu conhecimento. Existem pessoas que estão há anos e não conseguem sair do pleno. E tem gente que entrou há pouco tempo e já está no pleno, quase indo pro sênior. Então, que vai dedicar o conhecimento, né, que você buscou. E como você enxerga o futuro dessa área? Igual a gente fala, um dia tenebroso. Porque muito profissional que exerce o que a gente já faz, o curso de farmácia, ele está escrito na Bíblia, né? Ele é de antes de Cristo, então o Antigo Testamento fala o curso de farmácia. O curso de farmácia é um curso muito antigo. E vários cursos novos exercem a nossa profissão. Em 1980 veio o biomédico, como na verdade o biólogo. Em 87 veio o biomédico, né? No biólogo saindo para essa área de execução. A gente compete com o médico patologista também. A gente compete com o médico hematologista em algumas coisas. A gente compete com o médico patologista na parte de citologia, certo original. A gente compete com o químico na indústria. A gente compete com o engenheiro de alimentos, na área de alimentos. A gente compete com o nutricionista. Então, o que mais tem é pessoas executando coisas que a gente faz. A gente tem que dedicar bastante aos conselhos de classe, onde assegura, às vezes, a nossa introdução, né, ao mercado de trabalho e algumas causas pétreas que são nossas, né, que não vão mudar, não vai sair do cerne da gente. Temos que lutar. Já perdemos muito para muitos profissionais, como engenharia de alimentos, a gente perdeu muito. Porque engenharia de alimentos é farmacêutico, por exemplo. Hoje não. O leque da farmácia é muito grande. São 152 áreas de formação que você pode atuar. Vai da microbiologia médica até a manipulação de quimioterápicos, radiofármacos. Então, assim, é muito grande, é muito extensa a área. Então, o que não falta é mercado. O que falta é profissional habilitado. É uma área forte, né? Uma área muito forte. Que conselho ou recomendações você daria a esses novos estudantes que estão ingressando? Estudar muito. E ficar de olho no seu conselho, valorizar o profissional, não deixar que você se diminua ou que alguém se diminua. Muitos profissionais se formam e nem sabem, por exemplo, um exemplo, coisa assim que eu nunca exerci, mas que é da área do farmacêutico. É o cuidado de bacias hidrográficas.
de águas. Por exemplo, está lá na nossa atribuição. Muita gente está perdendo esse mercado, nem quer trabalhar. Cuidar de piscina, cuidar de poços artesianos, coisas simples. Vai ganhar dinheiro com isso, bacias. Controle de pragas, tem gente que acha que farmácia só trabalha de balcão, mas não. Controle de pragas urbanas, também a farmacêutica toma conta com os medicamentos, com os venenos, não, a concentração, o aporte, a guarda deles. O mercado de farmácia é muito grande, então, independente se você quer fazer, estuda. Você vê o que você não quer, então você não quer aquilo, beleza, você quer tudo. Procura o que você não sabe e vai em frente, vai dar certo. Existe alguma especialização ou competência que você considera essencial para se destacar no campo que você atua hoje? Como eu sou bioquímico de formação, então uma pós-análises clínicas, né? Horas estudando, tem que estudar bastante, ser diferente, né? E dedicar. Quanto mais se dedicar, melhor você vai ser no que faz. Diferencial. Qual foi seu maior aprendizado? E uma frase que você pode deixar para motivar esses novos e futuros farmacêuticos? O meu aprendizado, o CERN mesmo na universidade, eu levo isso no coração, agradeço aos meus mestres, aos professores, lembro de todos, gosto de todos, até os que não davam certo comigo, eu agradeço todos eles, todos, eu sou quem eu sou hoje na profissão por causa deles. E eu até te falei dessa história, vou te falar de novo, né? Da frase é você fazer o extra, você fazer o a mais do que você faz, do que você pode ter. O que vai diferenciar é você fazer o a mais, né? Eu estava falando, tem uma professora de hematologia, Perim, que ela, na última aula nossa, do curso de formação lá, da bioquímica, ela falou assim, que qual a diferença entre o extraordinário e o ordinário? A gente foi pensando, qual é a diferença? A gente foi ver a diferença é o quê? Ela falou assim, a diferença é o extra. É o tempo extra que você gasta para aprender uma coisa, é o tempo extra que você dedica a alguém, ou a alguma coisa. Então faça o extra, não fica preso no que você tem. Estude a mais, faça a mais, e você vai se dar bem na sua profissão. É a última aula que a gente teve no curso. Ela traz só para falar isso. Foi uma aprendizagem que eu nunca esqueci, tem mais de 20 anos, e eu nunca esqueci ela falando sobre isso. Foi muito bom para mim. Então faça o que você deixou, né? Faça o extra. Faça o extra, não fica no ordinário. Não fica na ordem que tem que ser feito. Faça a mais. Obrigada, Vitor.